Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje você vai ver que o novo Código do Processo Civil tornou mais rápida a cobrança para quem atrasa ou deixa de pagar taxa de condomínio. Você vai conhecer o ônibus itinerante do TRE, que durante o mês de abril vai estar nas principais vias e shoppings de Maceió para facilitar a vida de quem está com pendências com a Justiça Eleitoral. Aqui no estúdio vamos falar sobre o projeto do Iteral sobre regulamentar as feiras agrárias do Estado. A gente também bate um papo sobre o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar desenvolvido pela UFAO, que é uma referência em todo o país. O Pauta Especial começa agora. Atrasar ou deixar de pagar o condomínio agora pode resultar em ação judicial graças ao novo Código do Processo Civil, em vigor desde março deste ano. Essa mudança pode diminuir pela metade o tempo de cobrança desse tipo de dívida. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Sérgio Torres e Marcos Araújo. Quem está com a taxa de condomínio em atraso tem muito que lamentar. Com a implantação do novo Código de Processo Civil, as cotas de condomínio em atraso que estão sendo cobradas na Justiça passam a ser consideradas títulos executivos extrajudiciais. Com essas condições que a legislação vai passar a dar logo mais, vai fomentar todo o mercado, não só o de condomínio, mas vai dar uma tranquilidade para o fornecedor, porque aí o condomínio com adimplência ele pode consumir, pode se melhorar, pode fazer investimento, o cliente ele pode comprar sabendo que vai alugar, vai ter uma rentabilidade de tanto e não vai ter problema de condomínio, e assim vai se melhorando toda a cadeia, todo o mercado. Agora, quem não estiver em dia com a taxa do condomínio vai receber uma ordem de pagamento da dívida expedida pelo juiz com prazo até 3 dias para quitar a dívida, sob pena de ter os bens penhorados, inclusive o próprio imóvel onde reside. Quando o título tem força executiva, o credor pode ingressar direto com uma ação de execução para obter o pagamento. A mudança na lei pode diminuir pela metade o tempo de cobrança. Antes, a cobrança seguia um caminho enorme até que o devedor resolvesse pagar algum valor. Os síndicos de prédios residenciais são os primeiros a comemorar. Um processo que poderia demorar anos, hoje pode ser resolvido em um, 2 ou 3 meses, entendeu? Para o condomínio foi excepcional essa mudança na lei. O Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas está com um projeto para regulamentar as feiras agrárias que são realizadas em nosso estado. A ideia é tornar mais organizado esse tipo de evento e, dessa forma, beneficiar tanto o consumidor quanto os produtores. O procurador do Iteral, Ricardo Bezerra, traz mais detalhes para a gente. Algum protótipo, algum exemplo em outro estado que a gente possa identificar falhas e pontos importantes? Existe, Miguel. O problema é o seguinte, Santa Catarina tem já um protótipo interessante, inclusive está servindo de base para a gente elaborar essa regulamentação aqui em Alagoas. Fizemos algumas reuniões no Gabinete Civil e fizemos algumas reuniões também no Iteral. E a ideia é que haja uma regulamentação das feiras, porque as feiras aconteciam a qualquer tempo, a qualquer hora, e os projetos chegavam no Gabinete Civil e depois iam para o Iteral, e a gente às vezes não tinha o controle. Então o Iteral quer que o governador, através do Gabinete Civil, regulamente isso. Existe um comitê de conflitos agrários e esse comitê é o fórum adequado para que esse assunto seja debatido, porque nós temos um orçamento. O orçamento precisa ser aprovado. E o orçamento, às vezes, é aprovado, demora um pouco. E as feiras chegam lá no Iteral, as propostas, os pedidos de feira, de toda espécie. Tem feira que a gente não sabe nem se realmente ela vai acontecer. Mas chega uma pauta dizendo que quer uma feira e normalmente tem custos. E esses custos saem do governo do Estado. Então a gente quer balizar isso, quer inclusive diferenciar as feiras da reforma agrária dos assentamentos do Estado, e as feiras da reforma agrária dos assentamentos federais. MLST, CPT, MST, eles têm essa experiência de realizar, Agora é preciso, como o senhor disse, balizar e ver qual a melhor data, qual a região que produz determinados produtos em determinadas épocas, o local onde vai se desenvolver, porque a praça da faculdade, palco da maioria dessas feiras, algumas chegam ao Tabuleiro, aqui o Farol, ela precisa também estar estruturada para receber, porque senão ela é destruída.
Os caminhões sobem na praça, as barracas são erguidas, sobe um palco, enfim, precisa realmente organizar. Porque acredito que o consumidor final, ele adora aquele tipo de feira. É verdade. E o governador, o governo do estado tem muito interesse que isso dê certo, que isso realmente fique, tenha um calendário, esse calendário seja realmente cumprido. O governo do estado quer que o Iteral cuide das feiras da área de reforma agrária oriunda dos assentamentos do Iteral, que é do crédito agrário, que é conduzido todo pelo Estado, e também as feiras dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, MST, CPT e outros, já têm uma tradição de fazer essas feiras. O que nós precisamos, inclusive agora tem os povos indígenas, os povos tradicionais, os negros, os quilombolas, que o Iteral quer engajar nisso. Então, é interesse do governo do estado fazer com que essas feiras aconteçam, mas aconteçam dentro de uma programação, dentro de um calendário, que esse calendário seja cumprido e que haja uma identificação da produção. Porque é interessante você saber se aquele assentamento, se aquela comunidade está produzindo. Outro dia, uma reportagem divulgada numa grande emissora, ela denunciava que alguns produtos de feiras orgânicas, não estou falando de movimento social, feiras orgânicas, que eu nem sei quem organizava aquelas feiras orgânicas, eram produtos comercializados e comprados na feira de produtos de procedência duvidosa. Vamos dizer que não eram orgânicos. Certo. O Estado quer controlar isso também. Precisa botar os pontos nos is com relação a isso. Se é que alguém está comercializando sem ser orgânico ou de origem duvidosa. Exatamente. Você vê o seguinte, quando acontece a feira agrária dos movimentos sociais, o que é que se diz? O que é que se passa para a população? É que aquele produto é um produto orgânico, é um produto produzido sem agrotóxico. Então, isso vai ser fiscalizado. A Emater, o Iteral, enfim, nós vamos montar um trabalho para que essa produção, a gente saiba de onde ela vem, como ela é produzida, quem produziu, para evitar isso. A gente sabe que os movimentos sociais faz aquele trabalho praticamente rudimentar. Eles usam a enxada, alguns ainda têm tratores, mas é aquela produção realmente quase que orgânica. Na verdade, o que o Estado quer é não só balizar isso, não só tomar conta disso através da Emater, da Secretaria da Agricultura e do próprio Iteral, mas o Iteral quer que essas feiras tenham um calendário próprio. Porque você fazer uma feira, às vezes, no mês de dezembro, quando não existe produção de milho, o milho vem de Caruaru, vem de Pernambuco, vem, enfim, de outras regiões que não é do estado de Alagoas, porque o milho nessas regiões são milhos produzidos através de irrigação. Então, e os assentamentos, na maioria, não têm irrigação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, para não se vender gato por lebre. Conhecer a produção, até mesmo para investir naquele determinado produto que vai ter comércio. Porque não é só produzir, é você ter o escoamento e ter o comércio. A iniciativa das feiras é excelente, e o Estado vai apoiar. O Estado já vem apoiando, O atual governo está abrindo assim um leque muito importante, inclusive tem a Denilza, que é gerente de articulação social nesse meio, junto ao Estado, junto à Secretaria do Gabinete Civil, junto ao Iteral. Ela faz um meio de campo muito importante. Agora, o que nós precisamos é balizar isso. Quantas feiras nós vamos fazer? O Iteral quer fazer 5 feiras com os assentados do crédito da reforma agrária, que é um dinheiro que vem do governo federal, que passa pelo governo do Estado, que passa pelo Iteral, e o Iteral compra aquela propriedade. Então, são associações. E fazer as feiras dos movimentos, que é diferente. O movimento tem uma estrutura maior, O movimento já existe há muito tempo no estado de Alagoas, então são duas coisas distintas. E tem também a feira dos povos tradicionais, que envolve os índios e envolve os quilombolas. Essa o Estado quer fazer, essas feiras o Estado quer ser responsável, o Estado quer conduzir, quer inclusive orientar, fazer o planejamento, fazer um treinamento, porque os assentados da reforma agrária do governo federal, do INCRA, esses assentados já têm um certo know-how, já têm um treinamento. Eles têm os movimentos sociais por trás que ajudam. Mas esses assentados do Estado de Alagoas, do crédito fundiário, esses assentados precisam que o Estado realmente faça a coisa andar,
faça o treinamento, faça a capacitação e que faça com que essas feiras sejam realmente endereçadas para eles. E quando é que acontece a primeira feira organizada dessa forma? Olha, já houve aqui em Alagoas feiras. Nós estamos preparando o calendário, já existe um calendário, inclusive, na Secretaria do Gabinete Civil, e a Ematé tem, a Secretaria de Agricultura tem e o ITRAL tem. Nós precisamos regulamentar como se balizar em cima do orçamento do Estado, porque de repente chega alguém lá dizendo assim, olha, eu vou fazer uma feira e quero 600 mil reais para fazer essa feira. O Estado não pode fazer isso, não é? Tem que dizer por quê, como e aonde, é o que o Estado quer. E dizer esse porquê, dizendo de onde vem a produção. Essa produção está sendo, esses produtos estão sendo plantados aonde? O Estado aí vai verificar se tem aquela produção. Eu estou em Maragogi, lá no assentamento tal, produzindo batata, estou produzindo inhame, estou produzindo verdura, estou produzindo hortaliça. Aí o Estado vai mandar as pessoas lá para identificar se realmente está sendo produzido ali. Se aquele assentamento tem capacidade para fazer aquela feira. Se aquela associação tem capacidade para fazer aquela feira. Para o produto não ser um produto de terceiros, ser daquele local. E chegar aqui com o melhor preço. E chegar com o melhor preço. Conversamos com o Ricardo Bezerra, procurador do ITRAL. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Miguel. No próximo bloco, você vai conhecer o ônibus itinerante do TRE, que está ajudando os cidadãos a resolver pendências com a Justiça Eleitoral. E no estúdio vamos falar sobre um programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar, desenvolvido pela UFAL, que serve como referência em todo o país e tem trazido ótimos resultados para a produção de Alagoas.